Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje um vídeo sobre formas normais ainda, que é o assunto da hora, mas agora uma nova forma normal que vai servir para outro intuito, que são as fórmulas Horn. Tá? Nessa aula eu vou passar o conceito, vou mostrar o algoritmo que funciona para fórmulas Horn e depois na live a gente vai ter um momento de discussão e exercícios. Vamos lá então. Pois então, nós vimos no último vídeo que podemos transformar uma fórmula qualquer na lógica proposicional para a chamada forma normal. Nessa forma normal, nós temos a preocupação de diminuí-la, reduzi-la, para que a gente possa rodar algum algoritmo nela, alguma verificação, verificar uma propriedade utilizando um algoritmo que seja mais eficiente do que se ele fosse rodar na fórmula original. No caso, nós vimos uma forma normal chamada CNF, né, que facilitava a verificação da validade. Hoje a gente vai ver uma outra forma normal chamada fórmula Horn, que nos permite verificar outra propriedade de fórmula chamada de satisfatibilidade. Como nós já vimos, verificar se a fórmula tem pelo menos um modelo. A fórmula é satisfazível. Vamos olhar para essa primeira fórmula. Ela está no formato Horn, tá? O que esse formato tem? Primeiro, temos literais do lado esquerdo em conjunção, sem negação. Do lado direito de uma implicação, sempre uma implicação, há apenas uma conclusão. Mas que símbolo é esse que está aí? É o símbolo que significa para nós a falsidade. É como se fosse uma constante da linguagem, que a gente vai pensar nela agora. Então, algo falso. Tá? Eu vou mostrar o que quer dizer isso já já. E nós temos um outro símbolo que é a verdade, que é uma constante, como se fosse uma constante também. Então eles vão ser considerados átomos aqui para nós, tá? Então sempre tem um átomo do lado direito das implicações. Cada implicação é uma cláusula Horn. Então a fórmula para nós vai ser conjunções, ou a conjunção bem grande de cláusulas. Cláusulas Horn. Fórmulas que vêm aqui embaixo, elas não estão no formato Horn. Por quê? Primeiro, ela tem negação. Nenhuma fórmula pode ter negação. Tá? Nem do lado direito e nem do lado esquerdo de uma das implicações. Então, negações já mostram que ela não está no formato Horn. E essa aqui de baixo não está porque tem uma fórmula complexa do lado direito. Como eu tinha falado, só tem um literal do lado direito das implicações. Então, se a gente for ver uma cláusula Horn, essa aqui é uma definição formal da linguagem, ela é um A, que é ou um literal ou uma conjunção de literais. O literal pode ser um átomo, um verdadeiro ou um falso. E aí, a fórmula Horn vai ser uma cláusula ou uma conjunção de cláusulas Horn. Então, essa é a definição da nossa forma normal. Como é que a gente usa os elementos que a gente conhece, por exemplo, literais, nesse novo formato? A gente vai ter que usar um macete. A gente vai ter que criar uma fórmula Horn que seja equivalente aos literais que a gente normalmente usa. Então, por exemplo, quando uma fórmula é um que sozinho, a gente escreve verdadeiro implicando em que. Pela semântica da implicação, a gente sabe que o que vai ser sempre verdade. E a negação do que
se torna o que do lado esquerdo é implicação, implicando em falso. Se alguma coisa implica em falso, para essa fórmula ser verdadeira, o único jeito é o lado esquerdo ser falso. Por isso, negação de que é a mesma coisa que dizer que implica em falso. Essas traduções são possíveis da gente fazer para traduzir uma fórmula em Horn. Dado que a gente tem uma fórmula já nesse formato, vamos agora ver como é que funciona o algoritmo que verifica se a fórmula é satisfazível. Ele é um algoritmo que recebe a fórmula como parâmetro e retorna verdadeiro ou falso, se é ou não é satisfazível. Então, vocês fizeram esse exercício de programação para validade em CNF, que era retornar verdadeiro ou falso, ver válido ou não válido. Aqui vai ser satisfazível ou não. O algoritmo ele é bem simples, tá? Se você olhar para ele aqui, primeiro ele vai usar um sistema de marcação. Ele vai marcar os elementos da fórmula com um check. É como se dentro de cada elemento da fórmula tivesse um quadradinho em que a gente precisaria ficar marcando ou não. Então, marcando todas as ocorrências de verdadeiro, então a primeira coisa que você faz no algoritmo, todos os verdadeiros são marcados. E aí faz um laço. Enquanto tiver uma conjunção, uma fórmula, uma cláusula Horn nesse formato e que todo mundo do lado esquerdo está checado, ou seja, houve um check neles, o lado direito vai ser checado também. Faz isso para todas as cláusulas que isso acontecer. Todas elas. Então você fica fazendo esse loop até terminar a verificar a checagem de todos os elementos das fórmulas, tá? Todos os literais. No fim, se algum falso foi marcado, quer dizer que você tentou dizer que o falso é verdadeiro. Quando o falso tenta ser verdadeiro ou vice-versa, temos uma inconsistência ou, como a gente vai chamar depois, contradição. Se tem contradição, a fórmula é falsa sempre, ou seja, ela é não satisfazível. Se isso não acontecer, se eu não achei nenhum falso marcado, aí ela é satisfazível. Vamos ver no exemplo. Essa fórmula aqui é bem simples. P implica em R e true implica em P. Isso aqui é a mesma coisa de P implica em R e P sozinho, né? Mas a gente está usando o formato Horn para poder rodar o algoritmo. Então, vamos usar esse primeiro formato. O que o algoritmo diz? A primeira coisa, primeiro eu vou colocar uma caixinha do lado de cada literal. Cada literal vai ser marcado se for true. Então, marquei o true, só apareceu uma vez. Faço o laço agora do algoritmo para marcar cada cláusula que tem todos os lados esquerdos marcados e o lado direito não marcado. Isso acontece aqui. Então eu vou marcar o lado direito nesse caso. Quando eu marco P, eu marco todas as ocorrências de P na fórmula inteira, porque o P é considerado satisfazível. Então ele em todos os lugares que ele aparece eu marco. E continuo fazendo o laço. Tem mais uma cláusula aqui do lado esquerdo que tem P e o lado direito não tem marcado, eu marco também. Terminou o algoritmo. Pergunta, tem um falso marcado? Não. Na verdade, essa fórmula não tem nenhum falso. Então, já direto, a gente já pode dizer que ela é satisfazível. Se a fórmula não tem nenhum falso, quer dizer que não tem nenhuma negação. Então, quando não tem nenhuma negação na fórmula, com certeza ela é satisfazível. Então, não tem muito sentido a gente nem testar. Mas esse foi só um exemplo simples. Mas vamos ver outro exemplo agora, de uma fórmula que tem um falso. Por exemplo, essa fórmula aqui. Ó. Quando P é falso, quer dizer que eu estou transformando isso em negação P e R implica em P e sozinho. Veja o que aconteceu aqui. Eu tenho não P e o P. Já dá para saber de cara que essa fórmula tem uma contradição. Então ela não é satisfazível. Está na cara. Mas eu vou usar o algoritmo só para mostrar isso usando nossa
nossa técnica de agora. Vou criar uma caixinha aqui em cada um deles e vou marcar os trues, todos os trues. Marquei. Faço laço para marcar todos que tem lado esquerdo marcado, lado direito não. Então marco o lado direito aqui do P, por consequência marco todas as aparições de P. Rodo o laço para ver se tem alguma marcada do lado direito que não está marcado no lado, no lado esquerdo que não está marcado no lado direito. Marco aqui também. O R ficou desmarcado, não tem problema, mas aí terminei. Temos uma instância de falso marcada. Isso quer dizer que essa fórmula então é insatisfazível. Tudo bem? Por isso a gente tem um algoritmo aí considerado eficiente para verificar a satisfazibilidade. No entanto, a fórmula tem que estar no cláusula Horn. Quando a gente fizer a live, eu vou mostrar mais alguns detalhes sobre isso, mas para agora isso é o suficiente para ter uma noção do assunto, para a gente poder começar a fazer o quiz, né? Fazer leituras adicionais e exercícios que venham desse assunto. Por hoje é só. Até mais.